Olá, meu nome é Alaia, eu sou acupunturista e doula e hoje eu queria ter um papo sério com vocês sobre uma coisa que aflige muitas mães e gera muita polêmica, que é a tal da chupeta ou chupar o dedo, dar ou não dar a chupeta, o que vamos fazer? Primeiro eu queria dizer que eu de forma alguma julgo uma mãe que dá chupeta para o seu filho. A gente tem toda uma construção social e cultural em torno da chupeta. E quem não dá chupeta geralmente é vista como estranha, como maldosa. Assim, a gente ouve comentários de nossa, tadinho do seu bebê, você não deu chupeta pra ele, como se você fosse uma mãe ruim por isso. E eu não quero de forma alguma gerar aqui nesse vídeo nenhum desconforto pra ninguém, seja quem não deu, porque eu não tô em posição de julgar a sua vida. Cada pessoa que deu a chupeta o fez por algum motivo, seja porque alguém na família insistiu pra dar, ou já deu de presente, ou num momento de desespero, o bebê chorando, crise de cólica, alguém deu a chupeta e ele ficou quieto. Existem muitos motivos para alguém aderir a uma chupeta. E eu acho que isso é liberdade de escolha. Tudo bem mesmo. O que me incomoda de verdade é que a maioria das mães elas não tem acesso à informação correta sobre a chupeta. Então, se você teve acesso a essa informação e mesmo assim você deu, ok, foi sua escolha, eu respeito isso. Porque eu não tô na sua pele, eu não tô no seu lugar, eu não sei quantos filhos você tem, qual é o seu trabalho, se você tem ajuda ou não tem, se você tem um companheiro que compartilha as tarefas com você, se você tá sozinha, se o seu bebê é high need, se chora muito à noite, se você tá desesperada com a amamentação. Eu não sei da sua vida, eu não sei das suas noites com o bebê, então eu não julgo, tá bom? A sua escolha de dar ou não dar chupeta. Porque no movimento reverso a gente também tem o oposto, né? Tem as mães que são criticadas duramente, especialmente pelas avós, por não darem chupeta pro tadinho, coitadinho do bebê. E tem as mães que se sentem julgadas por estarem andando por aí na rua com o bebê com uma chupeta na boca. Mas o que me incomoda muito, me incomoda mesmo assim, é eu ver constantemente as mães desesperadas. Porque o peito tá secando, o leite tá secando no peito, porque o bebê parece rejeitar o seio, porque ele briga com o peito e não quer mais mamar e ele tem só 3 meses, porque ele tem 5 meses e parece que ele não quer mais o peito, porque ele tem 8 meses e o leite secou. Eu vejo muito, gente, as mães assustadas, apavoradas, com dificuldades para amamentar, e ninguém avisou para elas que pode ter sido causado pela introdução da chupeta e da mamadeira. É isso que me mata, é a falta de liberdade de escolha, porque quando você tem acesso à informação e você escolhe, você fez uma escolha para sua vida, e aí tudo bem. Agora, quando você não tem, você simplesmente faz o que todo mundo faz. Você entra lá na loja para fazer o enxoval do seu bebê, você compra uma mamadeira, a chupeta, a fralda, a roupinha, o body, o pagão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você não teve escolha. E aí dá alguma coisa errada, ninguém te ajuda corretamente, o pediatra força uma introdução de complemento, você não dá ouvidos a quem tenta te ajudar, que fala, procura uma consultora de amamentação, vai num banco de leite no hospital da sua cidade, eles podem te ajudar. Ninguém acredita na tal da confusão de bicos que acontece com a introdução da chupeta e da mamadeira, e ela é muito real. Então eu queria explicar o que é isso e também falar um pouco sobre essa polêmica de se o dedo é melhor que a chupeta. Vamos falar do recém-nascido. Um recém-nascido ele tem muitas necessidades. Ele tem necessidade de estar alimentado, ele tem necessidade de estar hidratado, aquecido, ele tem necessidade de sono e ele tem necessidades emocionais também. Ele tem necessidade de atenção, de aconchego, de colo. Não é um vício do bebê, é uma necessidade, seja física ou emocional, e cabe a nós como mães atender a necessidade desse bebê. E o bebê ele também tem necessidade de sucção. O bebê nessa idade ele está na chamada fase oral do desenvolvimento. E nada mais normal para ele do que a vontade de querer sugar. Por isso que o bebê de 1 mês ele fica grudado no peito, grudado. Às vezes ele fica horas pro desespero das mães. E eu sempre falo, mãe, é assim mesmo. Sabe? É assim, aceita que dói menos. Não adianta você querer brigar contra a necessidade do recém-nascido. Ele vai ser um recém-nascido. Aceita que você vai ter que ficar horas com ele no colo. Claro, pede ajuda, reveza o colo com outra pessoa.
vê se você consegue tomar um banho, consegue almoçar, dá uma dormidinha quando ele dorme. A gente tem várias formas de sobreviver aos primeiros meses, digamos assim. Não é terrível, mas exige uma entrega muito grande da mãe. E exige uma equipe de apoio, uma rede de apoio para essa mãe poder passar bem, sem um baby blue, sem grandes dificuldades, estar bem alimentada, dormindo bem, dentro do possível, né? Mas alguns bebês eles têm necessidade de sucção muito grande. E o bebê, ele não consegue suprir as necessidades sozinho. Então ele vai se pedir para a mãe, ele vai chorar, que é a única forma que ele tem de se comunicar. Então, do nascimento até por volta lá de 1 ano e meio, o bebê está nessa fase oral do desenvolvimento. E esse bebê, às vezes, no ultrassom, antes de nascer, a gente já vê o ultrassom dele chupando o dedo, colocando o dedo na boca. Ele tem uma necessidade de sucção que é natural. Então, assim, os bebês, eles sempre chuparam o dedo. Sempre. Alguns mais, outros menos. Mas nós criamos a ideia de que isso era um problema. Ah, mas atrapalha o desenvolvimento da arcada dentária. Ok, eu não sou ortodontista. Eu sei que tem problemas relacionados a isso, mas o que eu vou questionar aqui é como se originou esses problemas, porque é diferente o bebê chupar o dedo na fase oral de uma criança de 6 anos chupando o dedo. A gente tem que conseguir separar essas duas coisas. A boca, para o bebê, é uma fonte de descoberta do mundo. Ele ainda não está com a visão até os 3 meses muito bem desenvolvida. Ele tem a audição, mas ele não consegue ainda se comunicar propriamente. Então ele experimenta o mundo através da boca, através do seio da mãe, através da textura, do gosto do leite, do que a mãe come, passa o gosto pro leite. As texturas das coisas que ele leva à boca, e é claro que a gente precisa estar sempre cuidando com o que esse bebê está colocando na boca para não causar nenhum acidente. Mas a mão do bebê é um instrumento assim fundamental para ele descobrir o mundo. O bebê, quando descobre a mão, é a coisa mais linda. Ele começa a olhar a própria mão, ele entende que é parte do corpo dele, aí ele põe na boca, põe o dedo, põe 2, põe a mão inteira. Mas isso é normal. É uma descoberta do si mesmo, descoberta do próprio corpo, das sensações que ele gera em si mesmo, sabe? Nossa, quando eu faço isso eu sinto tal coisa. Ele tá lidando com o próprio corpo. Senta aqui. Ah, você sempre quer mamar quando eu tô gravando, né? Olha a necessidade de sucção. Não, a minha já passou, já tá mais pra outra coisa. Então, pro bebê morder, sugar, colocar as coisas na boca, não é uma mania, não é um vício, é uma necessidade. No momento que você entende isso, que isso é normal, que é natural, que você não precisa temer isso, você pode relaxar. Deixa o seu bebê de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, descobrir a própria mão. Aproveita esse momento, olha como é linda essa descoberta dele. E aí esse bebê, se ele é amamentado, e se ele é amamentado em livre demanda, isso quer dizer, quando ele quiser e por quanto tempo ele precisar, e alguns bebês com algumas semanas, poucas semanas, vão ficar 1 hora no peito, às vezes mais, e vão querer dormir com o seu peito na boca, e aí você deita e dorme junto, amamenta deitado que não tem problema. Eu, inclusive, vi muita série de TV amamentando essa aqui com 2 meses de vida, porque você afunda no sofá, você afunda na cama, você amamenta o dia inteiro. Mas passa, é uma fase. Mas esse bebê, se ele está sendo amamentado, e aí é que está a diferença, gente, da grande polêmica de mas a criança vai ficar chupando o dedo, é melhor dar chupeta. Não é melhor dar chupeta. A criança que é amamentada, ela tem essa necessidade oral suprimida. A necessidade de sucção do bebê, ela é satisfeita pela amamentação em livre demanda. O problema é que a gente vive num mundo que quer regular a amamentação. Muitos pediatras ainda são desatualizados e orientam que a mãe amamente a cada 3 horas, 15 minutos cada peito, e isso tá errado. Poxa, a gente vira mãe e começa aqueles pitacos no nosso ouvido, né? Tá acostumando mal essa criança, tá dando muito colo, vai ficar viciado, não deixa ele mamar sempre que ele quer. Gente, o bebê precisa disso e por que não oferecer esse aconchego se é uma necessidade dele, né? As necessidades não é só sobrevivendo, não é só estar de fralda trocada, tendo dormido e comido. Você tem necessidade de aconchego, de distração e de sucção. Então, se você permite que a criança desfrute dessa fase oral dela de forma livre, com o passar do tempo... Mamãe. Oi, linda. É a mamãe. Com o passar do tempo, essa necessidade vai diminuir à medida que a criança cresce. A criança não vai ficar viciada no peito. Ela vai mamar muito nos primeiros meses
Depois ela vai mesmo se regulando e depois de um ano você mesmo pode começar a conversar com a criança e estipular um pouco uma rotina de horários, que não é desmamar a criança, mas começar a se colocar nessa relação, porque a amamentação é a relação muito da mãe com o bebê, não é só do bebê, né? No início o bebê é muito assim, mamar, mamar, mamar. Depois ele quer andar, depois ele quer brincar, ele quer engatinhar, ele quer explorar o mundo, ele quer fazer outras coisas, quer mexer nas gavetas, abrir os potes. Depois a criança tem outros interesses e aí você consegue começar a regular essa amamentação, mas isso depois de um ano. Até lá o bebê ele vai precisar dessa livre demanda. E aí o bebê que ele tem essa necessidade satisfeita, ele consegue transitar pela fase oral e ir para a próxima fase do desenvolvimento sem ficar com nenhuma carência. Mas o bebê que ele é suprimido na fase oral, o que isso quer dizer? Que não deixam ele sugar o tanto que ele necessita, ele vai tentar suprimir de outras formas, aí ele vai desenvolver vícios e ele vai ter regressões. Ele não vai passar pela fase oral, ele vai ficar preso a ela. Então ele vai desenvolver outros vícios relacionados à sucção. Então quando a gente fala que uma criança chupou o dedo até tarde porque não chupou chupeta, a gente está cometendo um equívoco. A gente tem se perguntar que tipo de amamentação essa criança teve, essa que ficou chupando o dedo até tarde. Porque a criança que foi bem amamentada, novamente, em livre demanda, quando precisou, sempre que precisou, o tempo que precisou, até os 6 meses exclusivamente, dificilmente essa criança vai desenvolver um hábito de sucção não nutritiva. A minha filha tinha momentos que eu torcia, vocês vão me achar maluca, eu implorava assim mentalmente para ela descobrir o dedo e chupar o dedo, porque eu sei que cansa. Tem momentos na noite que você está amamentando ou colocando para dormir que o bebê não solta o peito de jeito nenhum e você pensa, ai, se eu tivesse uma chupeta na gaveta eu enfiava na boca dele. E eu não comprei uma porque eu não queria correr o risco de cair na tentação, porque eu sabia dos prejuízos da chupeta. Mas eu entendo que tem momentos que o bebê fica só no peito e ele não está tomando leite, mas ele está precisando ficar ali sugando. E ok, é necessidade dele, tá? O que você faz? Você espera o bebê adormecer, passa um tempo, aí você vem com o seu mindinho, enfia no cantinho da boca, vai devagarzinho, sem acordar ele, enfiando a boca. Se ele já tiver dente, você encontra os dentes e coloca no meio dos dentes o seu dedo para ele não abocanhar o seu mamilo. E aí você puxa o peito para fora e tira o dedo. Eu fiz isso muitas vezes, tentando sair do quarto à noite para deixar minha filha dormindo e eu poder voltar e fazer minhas coisas. A gente faz muito isso. E aí é que algumas pessoas dão a chupeta para dormir. E eu entendo. Mas o que eu queria realmente enfatizar é isso, de que a criança que chupou o dedo até tarde não é porque ela não teve chupeta, é porque ela não teve a sua necessidade de sucção atendida adequadamente. Então, se a mãe amamentou até 2 meses e já começou a dar erroneamente outros tipos de leite, se começou a dar caldinho disso, mingauzinho, que, gente, para um bebê de 2, 3 meses é uma violência com o bebê. Mas antigamente muita gente fazia isso. Esse bebê não foi amamentado o suficiente. Ele não mamou no peito o tempo que ele necessitava, que ele precisava. Então ele não teve a necessidade de sucção atendida. E aí ele vai tentar se confortar de outras formas e ele vai descobrir o dedo e vai seguir com o dedo. Então quando uma criança ela é interrompida no meio da fase oral, então ela ainda tem necessidade de... Então não basta dizer assim, minha tia não chupou chupeta, mas ela chupou o dedo até os 8 anos. Então tem que dar chupeta. Não, a chupeta não é a solução. Primeiro a gente tem que ver o que causou esse chupar o dedo até tarde. A gente tem que olhar para trás e voltar e ver como foi o acolhimento dessa criança, como foi a amamentação dessa criança, se ela pôde sugar o quanto que ela necessitou, se ela pôde ficar no seio, se ela foi largada chorando no berço ou não. A gente tem que ver o histórico desse bebê. Não basta dizer chupou o dedo ou chupou chupeta até tantos anos e pronto, esse é o problema. Isso não é o problema, isso é a consequência de um problema que foi gerado. E às vezes mesmo a criança chupando chupeta, ela vai continuar presa à fase oral até a vida adulta. Além da dificuldade que as pessoas falam sobre largar a chupeta,
que às vezes tem que barganhar com a criança, tem todo um choro, chantagem, troca isso por aquilo, no seu aniversário, você já tá grande, tem todo um processo que eu imagino deve ser muito difícil. Você cria um hábito, você cria um problema para depois fazer a criança sofrer para se livrar do problema. A criança às vezes larga a chupeta e vai chupar outras coisas. Ela vai na escola chupar o lápis, ela vai botar o controle remoto na boca, ela vai roer a unha, ela vai desenvolver outros hábitos ligados à oralidade, mesmo que ela tenha tirado a chupeta. Então não é simplesmente uma questão de briga entre dedo ou chupeta. A gente tem que olhar para o quadro completo. Então assim, eu entendo que tem momentos que o bebê ele parece um piercing de peito que não solta e você fica assim, eu tô chegando um pouco nessa fase. Você fica agoniada, você quer sair porque você já tá ali há horas e ele não te solta. Se for um recém-nascido, gente, respira fundo, fala o que ele precisa. Deixa, vou ligar uma música, vou ler um livro com ele aqui no peito. É assim mesmo. Se ele for maiorzinho, vai conversando com ele. Vai falando, olha, tá na hora de soltar, vamos contar até 5 e soltar? Vamos dar tchau pro mamá, depois tem mais. Aí a gente vai conversando, a partir de 1 ano a gente consegue, com alguma dificuldade, não tô dizendo que é fácil, ir regulando. E o mais difícil é à noite, eu sei, pra quem ainda coloca o filho pra dormir amamentando, eu ainda faço isso, eu ainda não fiz o desmame noturno. Às vezes o bebê gruda e você fala, ai, se eu tivesse uma chupeta aqui eu dava. Mas eu não dei, eu não comprei porque eu sabia dos prejuízos. Eu sabia que podia estragar a amamentação, eu sabia que podia pôr tudo a perder e eu não queria o risco. Eu não queria correr esse risco. Novamente, sem julgar quem conscientemente fez essa escolha. Então, quando o bebê ele é amamentado, o próprio desenvolvimento dele neurológico vai, com o tempo, diminuir essa necessidade de sucção. Ele não vai ser uma criança grande que tem necessidade de sucção. Se você dá para o bebê o que ele precisa, ele tem força para dar um passo adiante, para seguir em frente, porque ele teve sua necessidade atendida. Se você nega colo, você não está criando uma criança independente, você está criando uma criança insegura. E aí ele vai crescer eternamente carente, eternamente buscando aquele colo que ele não teve quando era bebê, aquele peito que ele não teve quando ele era bebê. E por isso a necessidade de sucção permanece até 5, 8 anos. Então a criança, ela precisa basicamente ser atendida naquilo que é natural para ela. Se ela quer chupar o dedo, deixa ela chupar. Se ela precisa mamar 1 hora, deixa ela mamar. Se ela quer ficar no colo, arruma um sling, aquele carregador de pano, e deixa ele coladinho com você. Vai caminhar na rua, vai bater perna, vai comer, deixa ele aqui no sling. É uma beleza, gente. Se ele precisa dormir mamando, deixa ele dormir mamando, é só um bebezinho. A criança que é forçada a dormir sozinha, que ela é abandonada no berço, que ela é deixada chorando, forçada a ser independente, essa criança vai ser carente, essa criança vai ter uma necessidade de sucção mal resolvida. Então aqui a questão não é dar a chupeta. A questão é entender como a gente se relaciona com esse bebê em desenvolvimento. Então a gente nunca deve forçar a criança a dormir sozinha antes dela estar pronta, ou desmamar ela antes da hora, ou fazer um desmame abrupto nela. Não, eu sei que não é simples, gente, eu sei que é cansativo, mas a gente tem muito amor pelos nossos filhos, assim, são coisas que a gente pode dar pra eles, não são coisas complicadas, são coisas naturais.